Querido Pai Celestial, obrigada pelas bênçãos. Obrigada porque nós podemos nos unir essa manhã para discutir a história final que nós estamos vivendo e o que o Senhor espera do seu povo. Que esses estudos nos ajudem a nos preparar e a estarmos estabelecidos na sua mensagem, no movimento, para que não saiamos pelo caminho. Eu oro para que o Senhor nos ajude a confiar mais nessas cordas. Por favor, nos ajude agora no final. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Mas só para lembrar o que nós temos feito nos últimos dias. Nós fomos ao sonho da Ellen White, que nos leva através de uma linha de reforma. Nós sobrepomos ela com a nossa linha dos sacerdotes. Existe um pequeno grupo que é cortado desse grande grupo, nessa pedra dessa montanha. Então, traçando a jornada deles através desse caminho estreito, a jornada se torna cada vez mais difícil. Em 11 de setembro, nós vimos as cordas descendo. E essas cordas são as quais esse grupo ele precisa se segurar para ter equilíbrio e segurança. Mas ainda existe terra abaixo dos pés deles. Mas eles têm que ir sistematicamente deixando a bagagem que eles tentam levar com eles, incluindo os sapatos e as meias. E ao irem em pés descalços, os pés começam a sangrar. E ao chegar ao período da chuva serôdia e o decreto dominical, esse caminho ele começa a machucar. Ellen White fala sobre ver o sangue daqueles que foram antes deles. E ainda assim, eles chegaram lá. Então nós chegamos ao abismo. Esse abismo marca o Getsemane, a cruz. O começo do tempo de angústia. Então, do nada eles têm essa pergunta, eles se perguntam onde que estão essas cordas, de onde que elas vêm? E na história da chuva serôdia só existe entusiasmo. Eles gritam, nós temos apoio do alto, eles não precisam questionar. Eles não precisam questionar a que essas cordas estão presas. Agora o tempo de angústia, quando eles precisam deixar para trás todo o caminho, eles não têm mais terra e precisam se segurar somente as cordas e se confiar somente nelas. Então agora vem a pergunta, a que essas cordas estão presas? Então nós temos revisado algumas dessas cordas que nos foram dadas, apenas algumas delas. Nós sabemos que nós estamos no tempo de angústia de Jacó. O ancião Parminder falou bastante sobre isso, sobre o tempo de angústia de Jacó nos últimos meses. Por que dói? Porque ele está lutando contra um anjo. Ele se apegou ao mesmo pecado que ele tinha se apegado antes. E porque ele estava apegado a esse pecado, esse anjo ele vem para convencer ele desse pecado. Ele vê esse anjo como um inimigo. E eles começam a lutar. É o fato de que ele está lutando contra o anjo que torna esse período como doloroso. Ele não deveria ter que lutar contra o trabalho desse anjo. E isso se alinha com a experiência dos discípulos depois da cruz. Ainda se apegando aos pecados que eles deveriam ter deixado para trás. Então nós colocamos as duas dispensações nas quais nós estamos, de acordo com essa história. Nós estamos os 40 dias depois da cruz e os 40 dias depois do batismo. Esses 40 dias nos falam da experiência desse movimento do fechamento da porta da graça até esse aumento de conhecimento. Desde 2019, fechamento da porta da graça, até o momento que nós vamos receber o aumento de conhecimento. Nós relembramos Atos 27, nós ainda estamos
na história, no momento da história onde o decreto dominical ele está se abrindo ainda, ele está longe de ser completo. Então nós começamos a olhar a uma das linhas chefes da história dos Mileritas. Nós estamos depois de 22 de outubro de 1844. Então, eu quero finalizar essa discussão com relação às revoluções e depois eu quero que nós olhemos outras linhas chaves, que são Israel Antigo e Israel Moderno. Eu vou apagar agora o quadro. Se nós tivermos tempo para o final, nós vamos redesenhá-los. Só um lembrete. Nós temos um chat de perguntas e respostas. Se vocês puderem usar ele para as perguntas que você quiser deixar para ela, usem o perguntas e respostas, que é o QIA. Se eu puder responder elas no meio da... Se ela não responder as perguntas com relação a esse ou outros assuntos durante a apresentação, coloquem as suas perguntas nesse Q&A box, nessa caixa de perguntas e respostas que ela vai responder depois. Então, nós estivemos discutindo sobre as revoluções. Nós mostramos como nós chegamos ao estudo das revoluções. Esse estudo nos deu esse padrão. Uma revolução de 11 de setembro a 2019, com um ponto central, um meio sendo 2014, quando você vê um lado começando a vencer sobre o outro. É um momento de virada. 9 de novembro de 2019 marca o fim dessa revolução. 2020 marca o início de uma contra-revolução contra a ditadura que foi estabelecida pela revolução. Então, o estabelecimento dos Estados Unidos é derrubado por uma revolução de 11 de setembro a 2019. E 2020, uma contra-revolução começa contra essa nova liderança. Nós discutimos por que 11 de setembro marca o início de uma revolução. Essa polarização política que aconteceu dentro dos Estados Unidos. Essa divisão entre democratas e republicanos, mas em especial centrado, começando com a guerra do Iraque. Nós fizemos referência a vários artigos e um vídeo do YouTube e discutimos sobre isso. E eu quero só reler uma sentença. O grau de polarização com relação à guerra do Iraque e a maneira como a Fox News apresentou os fatos pode ter demonstrado um novo normal. Então, essa polarização lá aconteceu, mas depois dessas questões, eles poderiam voltar a algum tipo de acordo. Eles poderiam voltar a um senso de normal. O que aconteceu com o crescimento desses canais de notícias de 24 horas, o que surgiu foi um sensacionalismo que tinha a intenção de ser educativo, mas se tornou mais de entretenimento. O uso principal é para sensacionalismo.
Então, todo um pacote, todo um sistema de como a notícia ela é espalhada agora que isso aconteceu. Mas a Fox News, eles fazem algo especial. Eles pegaram esse sensacionalismo, esse ciclo de 24 horas de notícia, que é entretenimento, e transformaram isso em uma máquina de propaganda para a ala direita, em especial os cristãos, protestantes, nacionalistas brancos dos Estados Unidos. E quando isso aconteceu, foi o amanhecer de um novo normal. Você não pode voltar a um lugar de acordo com o outro lado. Essa divisão ela só pode continuar a crescer. Isso aconteceu de 11 de setembro, com a administração Bush, em especial assim, incentivada pela guerra no Iraque. E o ponto de virada foi em 2014, quando um lado dessa equação começou a vencer. Nós mencionamos 3 coisas que aconteceram em 2014. Foi o início do trabalho começado pelo Jeff Sessions, Steve Bannon e Steve Miller, para expulsar os republicanos. O Mitch começou a bloquear as decisões do Obama para nomear juízes, e isso começa... e uma outra ala do Congresso, se não me engano, americano, ele foi ganhado pelos democratas. E também o caso no Senado não, desculpa, na Suprema Corte, que estava ligado com a questão da liberdade religiosa. Então, deixando para trás 11 de setembro de 2014 é um ponto de virada. 2019 é o fim da Revolução. Nós discutimos o que 9 de novembro foi, quando nós olhamos para as linhas que construíram essa data. Nós demos um passo para trás e consideramos Rafia. Eu, por muitos meses, perguntei às pessoas por que eles chamam aquele marco de Rafia. É como se o nome Rafia supera qualquer outro nome que você possa colocar nesse marco. Ele simplesmente é Rafia. Mas eu quero perguntar, porque Rafia é só um aspecto de um marco muito complexo. Eu quero nos questionar como que nós olhamos ao marco. 1989, 11 de setembro. Por que nós vamos de anos para datas quando isso cabe a nós, e quando depois nós vamos de datas a anos quando isso cabe para nós? Nós não temos sido precisos com relação a como nós nomeamos marcos, e é por isso que nós tivemos essa confusão. Nós temos olhado então os eventos externos acontecendo, e em março nós temos as tropas russas na Venezuela. Teve esse ponto que nos escalou em março porque estava acontecendo em 2019. Mas tem uma maneira que nós descrevemos como Rafia que pode ser nos levar para um entendimento errado se nós não tomarmos cuidado. Então, 9 de novembro não foi chegado nessa data por todos os estudos. Alguns estudos não chegam a essa data. Por exemplo, o impeachment não leva a gente a 9 de novembro, somente ao ano 2019. 1868, Andrew Johnson, ele sofre impeachment. É um processo que ocorre todo em 1868. Ele não sofre impeachment em 9 de novembro. Então, nós fazemos uma aplicação disso. Então, Donald Trump, a gente nunca esperava que ele sofresse o impeachment nessa data. Mas o que nos levou a essa data foram os estudos das revoluções. Esses estudos das revoluções que nós discutimos
que fronte na Segunda Guerra Mundial? A Primeira Guerra e a Segunda Guerra, eles têm duas frontes, leste e oeste. Você tem Estados Unidos contra o oeste e Estados Unidos contra os Estados Unidos. Nós já falamos que o estudo das revoluções ele é interno. É guerra civil, que é Estados Unidos contra Estados Unidos. É a fronte oriental. Desculpa, ocidental. Então, depois que nós vimos isso, nós voltamos a 89 e nós relembramos como isso é descrito em Daniel 11:40. E no tempo do fim, o rei do norte se levantará contra o rei do sul como um maremoto. Existe uma guerra em 89 entre a União Soviética, o rei do sul, e os Estados Unidos, que é a fronte ocidental. Mas então nós discutimos por que você descreveria 89 dessa maneira. A razão pela qual a União Soviética caiu foi por conta de uma guerra civil interna. Nós não vimos os Estados Unidos, mas uma das razões pelo que você tem essa revolta interna é por conta do trabalho dos Estados Unidos. Então, mesmo essa revolta que levou à queda do Muro de Berlim foram resultados das ações do Rei do Norte. Então, essa guerra civil, essa luta interna, ainda pode ser descrita como a fronte ocidental. Ela foi levada por esse conflito desses dois superpoderes. Então, quando nós chegamos em 89, quando chegamos a 9 de novembro, é fronte ocidental ou oriental? É ambos. É ocidental porque quem começou foi a Rússia e é oriental porque nós vemos as problemáticas acontecendo dentro dos Estados Unidos com relação a eles mesmos. Existe uma forte conexão entre o que aconteceu em 89 e o que Vladimir Putin fez nos Estados Unidos. Lembra que nós discutimos sobre a Líbia? Antes de 2011, era uma esfera de influência da Rússia. O presidente, na época, ele era uma marionete russa. Quando a CIA derrubou ele e matou ele, Vladimir Putin perdeu a sua esfera de influência. Isso aconteceu em 2011. Ele perdeu a Líbia. Em 2011, ele vê a Arábia ela surgindo e a Arábia também tomando a influência, prejudicando as esferas de influência dele também. Em 2011, o Putin ele anuncia que ele vai retornar como presidente e milhares de russos vão às ruas em protesto. Então você tem todos esses eventos acontecendo em 2011 que fazem do Putin com muita raiva dos Estados Unidos. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer com os Estados Unidos a mesma coisa que ele acredita que os Estados Unidos fez à União Soviética e está fazendo a ele. Os Estados Unidos, ele conduz, ele usando a CIA e seus poderes, ele derruba líderes. E ele acredita que os Estados Unidos estavam por trás dos protestos na Rússia. Ele acredita que os Estados Unidos estavam por trás do que aconteceu na Ucrânia. Então, de 2011 a 2014, a resposta dele é estabelecer a Rússia. E em alguns anos ele institui um sistema da internet para poder
para que ele possa então fazer com os Estados Unidos o que os Estados Unidos fez com a Rússia durante a Guerra Fria. Então ele vai fazer com a América o que eles fizeram com ele, interferir internamente. Ele está olhando para 89, ele culpa os Estados Unidos, ele sabia que aquela rebelião civil era uma... E ele pega essa tática dos Estados Unidos e aplica contra eles. Então, essas duas datas, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que aconteceu dentro da Rússia em 89, também tem uma conexão direta. Mas a Batalha de Rafah em si não foi algo interno que aconteceu dentro dos impérios Seleucos e Ptolomeus. Foi uma batalha por um pedaço de terra estratégico que era Colecíria. Então, quando nós falamos sobre Rafah, e nós estamos esperando em 9 de novembro por Rafah, é aí que nós começamos a entrar em problema. Rafah era uma luta por esferas de influência, não estava limitado a um único território. Quando Ptolomeu e Seleucos, eles nunca iriam lutar pela Venezuela. Eles não sabem que isso existe. Agora essa batalha ela é mundial. E nós discutimos ontem essa questão de Rafah, essa luta pelas esferas de influência. Você tem a Líbia, o Iêmen, a Síria, a Venezuela, e existem outros, Ucrânia. Esses são os chaves que nós discutimos ontem e olhamos por que eles são estrategicamente importantes. Algumas pessoas perguntaram sobre essa data, o fim da contra-revolução. Então, eu vou nos levar de volta à fronte ocidental. Se isso é parte da história de discutir a frente oriental, quando que ela acaba na Segunda Guerra Mundial? A frente oriental ela termina no mesmo ponto que a fronte ocidental. E quando que a fronte ocidental termina? Termina em 2021, em Pânio. É um fim. Mas lembre-se que isso é uma ferida mortal. O conflito ele continua até o decreto dominical. Mas a ferida mortal é dada ali. Não vai ser do nada um fim da polarização e o fim das problemáticas. Mas não. Mas a ferida mortal. É só parte do caminho. Então eu só quero discutir 2020. Onde nós estamos agora, na contra-revolução. É por isso que eu quero que nós estudemos essas revoluções. É para nos levar de volta a 2020. Então eu não tenho certeza como nós vemos 2021. Não sei se nós acreditamos que esse aumento de conhecimento em 2021 aconteceu na mesma data que a União Soviética caiu. Eu vou sugerir que não. Eu não tenho certeza o quanto essas pessoas estão cientes dos eventos externos de Concórdia 2019. Não sei se as pessoas acreditam que essas coisas aconteceram na mesma data que o Prime Minister está apresentando 2520 no Arkansas. Eu quero sugerir que não. O que eu quero falar mais claramente é 2016. 2016 é Concórdia. Você pode marcar para uma data. É a vitória de Donald Trump na eleição.
a nossa história do decreto dominical. Quando foi Concórdia? Só um lembrete. Boston, Concórdia, Exeter, 22 de outubro de... Esse marco de Concórdia, o evento externo, qual que é? Qual é em 2016? Qual é o evento externo? É novembro, dia 8 ou 9 de novembro. É novembro, dia 8 e 9 de novembro de 2016, que foi a eleição. Será que é Atos 27 se abriu nessa data, em 8 e 9 de novembro? Não. Não existe uma correlação entre a abertura de mensagens e eventos externos. Mas aconteceu nesse período de tempo. Aconteceu nos últimos meses de 2016. Então, o que eu quero marcar é que o aumento de conhecimento interno, quando ele se torna visível, seja para um indivíduo ou para um movimento, o movimento não sabe somente 2 anos depois, só para lembrar. Mas, de fato, ele não se torna visível para todos no mesmo dia. Mas é algo que acontece nesse período de tempo. Na história de Concórdia, externamente, você tem um aumento de conhecimento. Então, quando falamos de 2020, nós temos o nosso aumento de conhecimento. Esse é um período de tempo, internamente, mas também uma data externa. O que eu quero discutir brevemente é a data. É fácil de ver que 8 e 9 de novembro de 2016 marca a Concórdia. O que nós esperávamos ver em 2020? Mais uma revolução que nós não discutimos, particularmente, foi as americanas. E o que é 2020 dentro da Revolução Americana? É a Batalha de Concórdia e Lexington. Nós sabemos que esse marco ele é Concórdia. E nós marcamos o início da Revolução Americana aí. O que tem acontecido é uma crescente insatisfação nos Estados Unidos depois contra os seus ditadores britânicos, se nós podemos dizer assim. Só para lembrar, existem 2 revoluções na história americana. Eles não nos levam por todo esse período. Essa primeira parte é a Guerra Civil Americana. Ali é a Revolução Americana. Guerra Civil, Revolução. Combine os dois e nós temos a nossa linha de revolução. 2020 marca a Batalha de Lexington e Concord e o início da Revolução Americana. Já houve insatisfação antes, mas o que aconteceu nessa batalha foram tiros dados. Houve outros tiros dados. Não foi só um único tiro que saiu, que foi sozinho. Houve outros antes e houve outros problemas, outras batalhas. Mas algo aconteceu nessa batalha que foi particularmente severo, que chocou as pessoas particularmente. Que agora então eles estão prontos para se unir em concórdia e lutar contra os britânicos. E eu quero sugerir que nós já vimos isso no evento externo e é 25 de maio. E o que foi que aconteceu que uniu o mundo inteiro que estava insatisfeito, que já tinha visto outros tiros sendo dados, que estavam agora prontos para lutar contra o ditador. E foi a morte de George Floyd. Aquelas palavras, eu não posso respirar, elas se espalharam para o mundo inteiro. Foi esse tiro ouvido pelo mundo inteiro. O impeachment do Donald Trump
nem ele uniu os democratas, quem diria mundialmente. Mas nem pessoas seguraram cartazes pedindo impeachment, mas nem os democratas não conseguiram se unir. Eles votaram pelo impeachment, mas isso não foi a força unificadora que esse marco nos descrevia em 2018. Que nós escrevemos em 2018 que algo aconteceria que uniria um grupo de pessoas em um movimento para lutar contra Donald Trump. E depois de tudo que já foi dito e feito nos últimos 3 anos e meio da sua presidência, esse foi o evento que unificou o mundo inteiro contra ele. Eu quero sugerir que concórdia externamente, concórdia significando se essa união se unir, seja 25 de maio. E se isso é o externo, o que nós deveremos esperar internamente? Nós estamos chegando ao fim desse período de 40 dias. Nós estamos chegando ao fim da experiência do deserto. E isso vem com implicações. Então eu quero voltar a essa experiência do deserto para que nós tenhamos certeza de que nós entendemos completamente o que isso significa dentro de uma reforma e na aplicação. Então, antes de irmos ao assunto das revoluções, discutir sobre o período do deserto de 40 dias, eu quero falar sobre outro assunto que nós temos enfrentado questionamentos, muitas perguntas sobre nos últimos meses. Principalmente durante o período que nós tivemos na Uganda. Lá, o irmão Parminder ensinou lá na escola, e eu estou de acordo com tudo que ele ensinou. E não pensem que existe um desacordo entre nós. E o que Parminder ensinou está correto. O que eu vou fazer é uma outra aplicação. Eu tenho recebido perguntas que são feitas de certa forma que eu quero fazer isso. Ela está falando sobre a maneira como as pessoas estão fazendo as perguntas, deixando em especial com relação à questão de liberalismo e conservadorismo e liberdade. E as perguntas, elas são feitas de maneira que elas ficam dúbias. E essa é a maneira que um bom conselho funciona. Eu quero que as pessoas tirem os seus próprios sapatos. Você não é um membro mais desse movimento. Você é um fuzileiro naval dos Estados Unidos. Ela escreveu no quadro Um Bom Conselho. Comandante, tenente, então você é um fuzileiro naval americano, você tem um comandante acima de você, você tem um tenente que é responsável por organizar você. Você está prestes a ir numa missão. Dizem para você que antes
antes dessa missão começar, eles te avisam quantos de vocês vão sobreviver. Você é um fuzileiro naval e você vai numa missão e quantos irão sobreviver? Cerca de 1 em 6. Eu tenho 30 no quadro, deixei 6. Então, cerca de 1 em 6 de vocês vão sobreviver a essa missão. Você está junto com seus colegas, os homens com quem você treinou durante todo esse tempo, e você olha ao redor da sala, você olha e você sabe que apenas 1 em 6 de cada um não vão sobreviver. E você sabe que 5 daqueles que estão sentando com você vão morrer. O tenente diz: o comandante deu um bom conselho. Você acha que você tomaria esse bom conselho? Você acha que você questionaria? Se você estivesse na batalha, você diria: essa é a opinião dele. Eu não preciso da experiência dele. Eu não preciso do bom conselho dele. É dessa maneira que as pessoas estão usando o bom conselho dentro do movimento. O comandante é Deus. Ele nos conhece. A gente não pode ser mais sábio que ele. O comandante é Deus. Ele diz ao tenente: estou dando um bom conselho a essas pessoas. Eu sei o que é um bom conselho, porque eu sou Deus. Fale para eles seguirem esse bom conselho para quando eles forem nessa batalha. Você sabe que 5 dentro desses 6 dos seus colegas vão morrer. Você vai seguir o bom conselho ou não? Sim. A única razão para você não seguir esse bom conselho é se você acreditar que ele é, na verdade, um mau conselho. Então eu quero lidar com isso primeiramente. É um argumento muito forte dizer que é um bom conselho, mas eu não preciso acatar ele. Porque o que as pessoas estão fazendo não é simplesmente dizer que é um bom conselho para os outros, mas não para mim. O que eles estão fazendo é dizendo: não é um bom conselho para mim e não é para você também. Ou para você, ou para você. O que vocês estão fazendo ao seguir esse bom conselho? Se eles acreditassem genuinamente que esse era um bom conselho, e eles sabiam que existia 1 em 5 chances que uma das pessoas que estava do lado deles teriam chance de morrer, ele poderia dizer: eu não vou seguir, mas eu espero que você siga. A única maneira de você não encorajaria os seus colegas em seguir esse bom conselho é se você realmente acreditasse que era um mau conselho. Então nós deveríamos parar de usar o bom conselho como uma desculpa. Então seja aberto e diga: não é um bom conselho, é mau conselho, é 1 em 5. Então se nós acreditamos genuinamente que esse é um bom conselho e nós percebemos que quem nos deu esse bom conselho não foi um mortal, mas sim Deus, quando nós percebemos que e olharmos para a história dos Mileritas e todas as histórias e a pedra cortada da montanha e as pessoas que seguiram nesse caminho estreito e que se nós olhássemos para a história, nós não pegaríamos esse bom conselho como algo sem valor. Nós deveríamos seguir o conselho de Deus. Se nós acreditássemos que fosse um bom conselho, nós não deixaríamos a probabilidade deles caírem, de desencorajar eles de fazer o trabalho deles e ir contra o bom conselho. Então, quando alguém pergunta para mim: deveria eu obedecer? Ou isso é só um bom conselho e eu posso só seguir o que eu quiser? Minha resposta é um bom conselho, mas é caso de vida ou morte.
nós deveríamos tratar o bom conselho como algo de vida ou morte. Se você está num campo de batalha, onde existe uma chance de 4 em 5 de que você vai morrer, e você recebe e qualquer conselho que você receba do seu comandante é um bom conselho, e você deveria tratar ele como um caso de vida ou morte. Está escrito no quadro agora, vida ou morte. Eu espero que nenhum de vocês sintam que essa parábola é muito dramático. Eu estou sendo mais do que generosa de que 1 em 5 que começaram essa jornada vão concluir. E eu estou sendo muito generosa em dizer que isso é só uma morte mortal. E o que eles estão lutando? Pela proteção deles. Se o inimigo ataca e algum deles e eles sofrem, quem vai sofrer se o inimigo atacar eles? Aqueles que eles deveriam protegê-los. A mensagem as nossas falhas afetam a igreja e o mundo. Quando nós falhamos, as pessoas se perdem por causa de nós. Não só o nosso exemplo, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós tratamos o bom conselho, afeta a nossa própria salvação, mas também afeta aqueles ao nosso redor, a quem nós influenciamos, os nossos colegas. E tem um efeito sobre aquelas pessoas que nós poderíamos salvar, mas nós não vamos salvar porque nós deixamos o movimento por conta desse bom conselho. E qual que é a posição do tenente? Ele só está preso no meio. Será que ele poderia simplesmente chegar e falar, o comandante me deu esse bom conselho, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem? Não, ele deve falar o que o comandante passou para ele. As parábolas... O comandante, ele é Deus. O tenente, ele é o organizador desse movimento. Existe uma grande diferença entre Deus e os líderes do movimento, mas eles ainda estão presos no meio e eles ainda têm que dizer, se vocês não querem fazer, é a escolha de vocês, mas ainda assim é questão de vida ou morte. Nós podemos dizer isso quando as pessoas pelo menos admitem que é um bom conselho, mas as pessoas não estão indo longe. Uma irmã disse, não 1 em 20. E quando eu digo 1 em 5, eu estou sendo muito generosa. Nós não percebemos o perigo da batalha em que nós estamos e o perigo que outras vidas estão também. Então, o bom conselho, ele é questão de vida ou morte. Mas o que foi requerido de nós quando nós entramos no movimento através do batismo, o que as pessoas estão fazendo quando elas usam essa argumentação com relação ao bom conselho, eles dizem que na verdade é um mau conselho. Então, os argumentos das pessoas com relação aos votos de reforma, eles argumentam que não é um bom conselho. Os argumentos, geralmente, usados para derrubar ou diminuir esses votos são os seguintes. Dispensacionalismo. Isso se torna uma palavra muito fácil de se jogar. Se tornou um assunto muito forte no movimento por conta do que aconteceu no ano passado com relação à questão da igualdade. A igualdade racial e a igualdade de gênero, nacionalismo e sexismo. O conceito de liberdade.
conceito de literal. Literal para espiritual. Mau uso do que significa ser um liberal. Então eu quero lidar um pouco com esses votos e eu quero lidar como eles deveriam ser desde o início com a metodologia apropriada. Um desses votos nós temos que falam sobre a questão de adorno e joias, votos que falam sobre dieta, votos que falam sobre entretenimento. E nós também temos votos que falam sobre a questão do sábado. Vou falar sobre isso também. Eu quero começar olhando para esses assuntos usando a metodologia adequada. Mas antes disso, de fazer isso, eu quero relembrar como esse movimento começou. Em 1939, a chegada do primeiro anjo. Quem era o primeiro anjo? Em forma humana para nós. Ancião Jack Pippinger. Quão conservador era ele? Liberal ou conservativo? Alguém disse muito. Era essa palavra que eu estava procurando. Ele era muito conservador. Tanto socialmente quanto moralmente conservador. Então, por que Deus escolheria um conservador? Se o ponto ao qual nós deveríamos ser levados é um ponto de liberdade e liberalismo, por que Deus escolheria um conservador? Por que o ancião Jeff? Vou relembrar a linha que nós desenhamos para a igualdade. Alguém disse, Deus tem que lidar de maneira gentil com o seu povo. Não. Aquilo não era gentil para um liberal. É gentil para um conservador, mas existem muitos liberais que pensariam que o ancião Jeff era muito duro. E por que Deus não começou com os liberais? Porque os conservadores não teriam se unido ao movimento, mas os liberais se uniriam a um movimento liberal desde o início. Você poderia ter tido alguém como Ivan Myers. Por falar nisso, ele não é, essa pessoa que ela está mencionando, não é a chuva serôdia para os levitas. Eu não vou provar isso, mas ele é notícia ruim. Nós poderíamos ter tido um liberal desde o início. E Deus poderia ter formado um movimento liberal, mas Deus está lidando com uma igreja que é dividida, liberais e conservadores. Deus tem que seguir os seus hábitos anteriores. Por que Deus tem esses hábitos? A maioria são conservadores. Depende de onde você olha. Eu quero dizer por que ele teve que escolher um conservador. Como que o conservador estuda a Bíblia e Ellen White? O irmão Bob e Penny disseram que os conservadores acreditavam na Bíblia e no Espírito de Profecia. Porque mesmo que eles interpretem não de maneira correta, eles acreditam na palavra.
Mas o que os liberais fazem? Quando você tem o assunto das calças, por exemplo, quando um conservador lê isso, o que ele faz? Literal a literal, sem metodologia, sem uma metodologia própria. Eles leem as palavras, eles acreditam nelas e aplicam elas. Será que Deus pode trabalhar com isso? Sim. Deus ele pode mostrar como eles estão lendo de maneira incorreta. Ele pode mostrar a eles que eles têm que ler essas questões de vestimenta e a questão das calças seguindo uma metodologia. Já quando um liberal lê Ellen White, quando ela fala que nós não podemos usar calças, como é que os liberais leem isso? Eles usam as calças não é porque eles entendem a metodologia, é simplesmente porque eles não se importam. Será que Deus pode trabalhar com alguém que não se importa? Não. Deus não pode trabalhar com aqueles que estão dispostos a ignorar a inspiração e a instrução. Ele não pode trabalhar com aqueles que estão dispostos a ignorar o bom conselho e chamar isso, na verdade, de mau conselho. Então, ele escolhe trabalhar com os conservadores porque mesmo que eles leiam de maneira incorreta, eles ainda leiam e eles leem e acreditam que aquela palavra foi inspirada por Deus. Os liberais não podem ler ou não leem ou eles não acreditam que é inspirado. Um liberal acredita que ele pode agir da maneira como ele quiser e Deus não pode trabalhar com uma pessoa assim. A linha da igualdade nos leva do Éden, onde existe igualdade perfeita. Então existe uma maldição e o que acontece? O que chega? Sofrimento. O que Deus tem que fazer? Para o que Deus tem que nos levar de volta? Éden. Igualdade. É a remoção dessa maldição. Eu quero mover desse assunto de igualdade e levar a dieta. Eu quero falar sobre veganismo. Esse é um dos votos que levam à reforma moral. Leva isso para uma linha, o que acontece? Isso foi ensinado em Uganda e tem sido ensinado desde então. Então, alguns de vocês talvez sejam familiarizados com isso. Como é que a nossa dieta começou? Vegana. E depois o que aconteceu? Ellen White diz que o comer da carne é uma maldição. E o que acontece? O que vem? Uma grande quantidade de sofrimento. O que tem que acontecer agora? Essa maldição ela tem que ser removida. Antes do novo mundo ou depois? Antes. Então você tem essa remoção do sofrimento. Agora não é sobre nacionalidade ou sexismo. Agora é sobre a questão da vida dos animais que foi designado que nós deveríamos governar e proteger e cuidar. Então agora esse sofrimento precisa ser removido e o povo de Deus não pode ser participantes disso. E na geração final, o que é esperado que nós sejamos?
Veganos. Veganos. Eu sei que tá na parte da luz ali. Então, quando um conservador é vegano, por que ele é vegano? Porque eles leem as palavras, eles leem de maneira literal. A Ellen White fala não, eles fazem, nós não vamos. Um liberal, quando ele não é vegano, por que ele não é vegano? Porque eles têm todas as palavras. É porque eles estão aplicando algum tipo de metodologia que nós não sabemos? É porque eles não se importam pelo que Deus fala, fundamentalmente. É esse o problema dos liberais. É porque eles fazem o que eles acham que é certo de acordo com a visão deles. Então, os conservadores, não importa quantas vezes eles leiam de maneira incorreta, não é sempre, mas às vezes, geralmente eles leem. O liberal, ele não é vegano porque ele não se importa. Será que nós vamos de alguma forma de um veganismo literal para um espiritual? Eu quero lembrar que a Ellen White está ali. Você tem cerca de 200 anos ali. 150. Você tem milhares de anos entre Noé e Ellen White. E a dieta vai de literal para espiritual. Nesses 4.000, 5.000 anos. Então, de Ellen White para nós vira espiritual. Será que a igualdade entre homem e mulher era literal ali? Essa liderança patriarcal que foi introduzida ali, que era literal, será que vira espiritual ali? Não. Sexismo é sexismo. Patriarcado, patriarcado. Veganismo, veganismo. Como que essa dieta se parece num prato? Nós podemos ter comidas diferentes, dependendo do país em que você está. Depende do que está crescendo, né, na época do ano. O patriarcado pode parecer diferente, dependendo de país para país. Pode ser um pouco diferente, mas o sistema, a mensagem, ela não foi de literal a espiritual. Ela tem sido um princípio eterno. Então, esse é só um dos votos de reforma que nós podemos ver como os conservadores e os liberais, eles podem chegar a pontos de vista diferentes. Deus pegou um conservador porque ele poderia ser ensinado, e não um liberal porque ele não poderia ser ensinado porque ele não se importa. Nós vamos encerrar com uma oração e depois voltamos para a última apresentação. Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado. Nós vemos o perigo em qual nós estamos e quão poucos sobreviveram àquele caminho estreito. E como poucos estão apegados aos pecados e como muitos não estão dispostos a deixar as coisas para trás. Eu oro para que o Senhor nos ajude a ver além do abismo e não só pela nossa salvação, mas pela salvação daqueles aos quais nós podemos influenciar. Em especial aqueles fora do movimento que são influenciados pelas nossas palavras, nossas ações. Que possamos ver o que as linhas ensinam, principalmente no que diz em relação à reforma. Ajude a ver o trabalho que temos à nossa frente e que nós não percamos a vista. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.